Bom dia. Hoje vou gravar uma aula sobre ergonomia e arquitetura. Vou colocar para compartilhar a tela. Bom, como eu havia dito, hoje a gente vai falar sobre ergonomia e arquitetura. Bom, a ergonomia, ela é uma disciplina que está relacionada ao entendimento das interpretações e os seres humanos, outros elementos ou sistemas. É a aplicação de teorias, princípios, dados e métodos a projeto a fim de otimizar o bem-estar humano e o desempenho global do sistema. Ou seja, ela é uma disciplina que preza pelo bem-estar humano, tanto da edificação quanto dos meios de produção, então do trabalho e do lazer, né? Para isso, a gente tem uma norma chamada NR17, que é a norma de ergonomia. Essa norma visa estabelecer as diretrizes e os requisitos que permitam a adaptação das condições de trabalho, as características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente no trabalho. Ou seja, ela é uma norma para o trabalho, para o ambiente de trabalho. Essa norma, ela não se restringe a dentro da edificação, a dentro dos espaços públicos. Então, a gente se valida de outras normas, outras teorias, para poder medir a ergonomia em outros ambientes. A ergonomia, ela tem uma evolução, né? Que na sua primeira fase estava muito mais preocupado com as dimensões dos objetos, das ferramentas, painéis de controle dos postos de trabalho usados por operários. Digamos a sua primeira fase lá na Revolução Industrial, após a Revolução Industrial, que estava todos os trabalhadores precisando ter um dimensionamento da máquina para que todos os trabalhadores tivessem um bom manuseio e uma boa ergonomia, um bom conforto de todo esse ambiente de trabalho. A segunda fase, ela passa a ampliar a sua área de atuação, confundindo-se com outras ciências. O que se percebe é uma abrangência maior dos ergonomistas nessa fase, adequando o ambiente e as dimensões do trabalho ao homem. Então, aí se insere o homem com mais relevância, não só a máquina como a principal ferramenta dessa disciplina científica a ser analisada. Na década de 80, a ergonomia passa a atuar em outro ramo mais científico, mais relacionado com o processo cognitivo do ser humano, ou seja, estudando e elaborando sistemas de transmissão de informações mais adequadas às capacidades mentais do homem. Então, eles vão estar mais preocupados com o conforto, com a sensação se está bem, se aquela dimensão, aquele equipamento está nas medidas corretas para que possa evitar uma lesão. Por exemplo, LER, o exercício repetitivo, né? Que é o que a gente vê nos filmes de Charlie Chaplin, que por conta daquele exercício repetitivo acabava ocasionando uma doença, né? Então, com esse intuito, está muito mais preocupado com o homem e o bem-estar dele.
Mas, dentro de toda essa disciplina, dentro de todo esse campo, a gente tem as teorias, né? As teorias começaram em Vitruvius, lá no século I a.C., depois Leonardo da Vinci, no século XV, Neufeld, em 1926, e o Le Corbusier. Esses quadros são apenas, digamos assim, 10% de todos os cientistas que se debruçaram em cima dessa relação do corpo com a arquitetura, dessa dimensão que a gente possa se relacionar com o corpo como uma unidade de medida, né? Então, qual é essa relação para que, a partir disso, a gente possa projetar um equipamento, projetar um ambiente, projetar um espaço de lazer, enfim. O Leonardo da Vinci fez esse desenho, e a partir desse desenho, ele mostra para a gente o homem, o corpo, com o meio externo. Então, para cada uma dessas medidas do corpo, terá uma dimensão, criando assim um homem padrão, como se, ao abrir os seus braços, tivesse a altura da cabeça até os pés. Então, com os braços estendidos, as medidas de uma ponta a outra do dedo, da mão esquerda para a mão direita, terá a mesma medida de altura do homem, né? E aí o quadrado representa o mundo físico, o círculo, o mundo espiritual, e todo esse quadrado e essa dimensão acaba representando neste homem de medidas, como eu posso dizer, padrão, um padrão. Esse homem vitruviano, baseado nas medidas de Vitruvius lá no século I a.C. Aí percebe-se que o centro desse círculo é o umbigo do homem, né? Que essas medidas estará concentradas a partir do umbigo, medindo o raio. Enfim, só um detalhe. Bom, o Neufeld, ele vai lá em 1926, vai fazer também essa relação de medida do corpo do humano com a arquitetura. Então, no início do livro dele, tem essa imagem quantificando essas medidas da mão, da cabeça, do braço. E aí, diferente do Leonardo da Vinci, ele coloca outros círculos nessa proporção do corpo. Só que percebe-se que este corpo é um padrão alemão. Então, não começa-se a perceber desse livro dele que a gente já começa a ter essa segmentação. Um homem de padrão alemão não é um homem de padrão brasileiro, certo? Bom, no livro dele, ele então vai colocar dimensões para dentro dos ambientes. Então, o homem com o braço para frente terá uma medida de 875, né, centímetros. Ele sentado na cadeira, eu preciso de uma mesa a 75 ou 800 centímetros de altura do chão. Então, ele começa a quantificar esse espaço.
do corpo com a arquitetura, com o ambiente. Aqui também, deitado, então, essa dimensão dele tem da onde ele deita, da cama, tem que ter metros. Se ele estiver uma altura de 1,87 m, né? Então, quantifica todo esse... ele vai se comportar dessa forma dentro do espaço? Qual é o desenho dele dentro desse espaço para que eu possa tirar as medidas, né, desse ambiente? Bom, a partir daí, ele também vai colocar dados sobre padrão de escada, qual é o mínimo de uma escada, um dimensionamento que eu posso fazer, qual é o dimensionamento confortável que uma escada de seu piso ou seu espelho tem que ter. Além disso, também do quanto o espaço o homem ocupa dentro do ambiente. Então, numa escada, terá do seu eixo do corpo até o corrimão, terá que ter 55 centímetros, né? Aí ele faz essa mesma conta para uma escada helicoidal, aí a altura do guarda-corpo para o chão, para que o homem possa segurar confortavelmente no guarda-corpo. Então, tudo isso ele vai demonstrando no seu livro, né? O Le Corbusier, ele já cria o modulor, que é o homem padrão, né, com uma medida, uma escala matemática e humana, né? Vou ler um pedaço que está no livro dele. O modulor é uma medida organizada na escala matemática e humana, composta por uma série dupla, de vermelho e azul. Nesse desenho, que é o desenho inicial dele, não tava essas cores, mas se vocês digitarem na internet o modulor, vai ver esse desenho já com essa escala de cor. Uma tabela numérica seria suficiente, então? Não. Agora, quando descubro incansavelmente, precisa o ponto de vista que coloco na chave da própria invenção. O metro é apenas uma cifra sem corporeidade. Centímetro, decímetro, metros. Nada mais são do que nomes de um sistema decimal. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que todas as medidas que a gente criou ao longo do tempo não tinham uma relação com o corpo e que a partir daí a gente tenha que criar medidas do ambiente a partir do nosso corpo. Então, eu vou definir uma altura, que eu estou sentada na cadeira confortavelmente. A mesa vai ter que estar numa altura, e se eu elevar a mesa, eu tenho que elevar a cadeira. Só que aí os meus pés vão ficar no ar, então eu preciso de um outro equipamento mais acima para que possa erguer o meu pé e sentar confortavelmente na cadeira, né? Mas, se eu estiver com todas as medidas corretas, eu não terei nenhum desconforto. Bom, aí o modulor continua. O Le Corbusier continua falando a respeito do modulor. As figuras do modulor são medidas e, consequentemente, fatos em que possuem corporeidade. São o efeito de uma escolha entre valores infinitos e, além disso, tais medidas pertencem aos números e têm as suas virtudes, mas os objetos que devem ser construídos e cujas dimensões determinam são, em qualquer caso, continentes do homem ou extensão do homem. Então,
os nossos móveis, ambientes e espaços que usamos têm que ser uma extensão do nosso corpo, uma extensão em sentido de, se a gente cria um guarda-corpo, não vou jogar qualquer medida para o dimensionamento da altura desse guarda-corpo. Eu tenho que colocar ele na medida a partir das dimensões do corpo. Bom, aí, né, nesse meio do caminho, surge uma antropometria, que trata-se de medidas físicas do corpo humano. A antropometria também é uma disciplina científica, mas que ela trata todos os ambientes e todas essas medidas, diferente da NR17, ela traz para dentro da sua disciplina as medidas do corpo com os espaços, né? E ela ainda diz mais: esse dimensionamento depende da idade, do sexo, da raça, da etnia, do estado de saúde e da alimentação. Tudo isso vai fazer um diferencial. Eu já não tenho mais um homem padrão para o mundo inteiro. Eu tenho uma pessoa. E essa pessoa, ela tem dimensões, né? Então, vai definir se eu sou uma criança, o dimensionamento para o ambiente dessa criança é diferente de um ambiente para uma senhora idosa. Então, as medidas, elas são diferentes para de acordo com a idade, o sexo, a raça, a etnia, estado de saúde e alimentação. A antropometria tem o seu objetivo definir padrões mundiais de medidas antropométricas, possibilitando produtos universais, adaptáveis às dimensões usuários de diferentes países e regiões. Por exemplo, o montessoriano. O que é a medida montessoriana? A medida montessoriana, ele cria um móvel que se adapta à evolução da criança. Então, eu tenho medidas universais, ou seja, para uma criança de 1 ano. Opa! Qual que eu saí aqui? Eu tenho medidas de uma criança de 1 ano. Ao longo da sua evolução, essas medidas variam. E o próprio móvel, o próprio ambiente, ele também varia de acordo com essas medidas, esses produtos universais, medidas universais de evolução da criança. Então, eu crio um padrão para a criança de 1 ano, um padrão para a criança de 2 anos, um padrão para a criança de 3 anos, e assim eu vou mudando o móvel, né? Bom, temos também a norma da ABNT, NBR 9050. O que é a norma? Né? É uma norma brasileira que é definida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Essa norma em específica, ela trata sobre a acessibilidade de edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos. É o que a gente mais utiliza para poder elaborar um projeto, seja arquitetônico ou urbanístico, porque ele vai tratar dessas dimensões acessíveis dentro das edificações, dentro dos espaços urbanos e qualquer outra. E ela vai trazer essa medida do corpo para dentro do ambiente. Bom, essa norma estabelece critérios e parâmetros a serem observados quanto ao projeto, construção, instalação e adaptação dos meios urbanos e rural, e de edificações quanto às condições de acessibilidade. Bom, aqui
A norma, ela vai trazer, por exemplo, um homem com bengala. E qual é o dimensionamento que este homem vai ocupar no espaço? Então, à medida que a sua ferramenta de apoio, seja uma bengala, duas bengalas ou um andador, vai ser diferente. Então, se você estiver fazendo um projeto acessível, tem que estar esses dimensionamentos dentro do ambiente, né? Bom, aqui os equipamentos de uma bengala longa, que possivelmente pode ser ter alguma mobilidade reduzida, ou ser uma pessoa deficiente visual, né? Que vai condicionar essas dimensões dos espaços públicos. Aqui já tem as dimensões dos equipamentos de cadeira de rodas e quanto que essa cadeira de roda ocupa no espaço. Por exemplo, esse raio aqui, ele é muito importante, porque vai possibilitar o giro da cadeira. Então, se no espaço, seja público ou privado, seja espaço urbano ou dentro de uma edificação, tenha que ter esse dimensionamento para que possa dar liberdade de ir e vir de um cadeirante. Então, aqui, o giro, 1,5 m. Aí, para poder fazer o espaço da cadeira de rodas, né, tem 1 metro por 1,15 no máximo de comprimento. E aqui a norma já mostra as possibilidades de alcance, né? Da altura máxima do homem confortável. Então, assim, eu vou criar um mobiliário que ele seja alto. A altura máxima que a mão consiga alcançar é 1,55, de uma dimensão acessível. E aí tem a dimensão uma cadeira, sentado, todas essas dimensões do corpo para com o espaço, para com o ambiente, para com o móvel. Aqui tem um exemplo de um banheiro, como a cadeira vai se portar dentro do ambiente, de um banheiro de PNE, para que possa se transpor da cadeira para o vaso sanitário. Então, a cadeira, nesse quadrado tracejado, nesses 3 quadrados, são as várias possibilidades de transpor o corpo para o vaso sanitário. E aqui mostra o círculo, que tem que haver um diâmetro de 1,50 dentro do banheiro para que a cadeira possa girar, mesmo não tendo a necessidade de fazer um 360. Mas tem que ter a possibilidade de girar. Aí, assim, o banheiro se enquadra como um banheiro PME. E aqui mostra também como a cadeira se encaixa na pia, né, do banheiro de PNE. E mostra também, inclusive, todos os dimensionamentos de barras. Todos esses desenhos aqui são as barras de apoio do cadeirante. Bom, aqui já é outro dimensionamento de espaços públicos, né? Este numa praça em que ao lado do banco tem que ter uma área de transferência para que o cadeirante possa sair da cadeira e sentar no banco. A mesa
estando acessível tanto para a pessoa sentada na cadeira ou no banco, quanto para o cadeirante. E aqui, arquibancadas no espaço, né? Então, neste espaço aqui tem que ser acessível, o cadeirante tem que conseguir chegar aqui sem ter que transpor um degrau, uma escada, que esse espaço possam ter rampas. Bom, essa é a aula de hoje e esse foi as referências que eu utilizei, caso vocês precisem, consigam acessar na internet facilmente ou nas bibliotecas. Obrigada. Quanto tempo deu? Ai, meu pai. E onde fica gravado? Ah, e agora? Ou foi gravado na onde? Nossa, meia hora. Uhum. Meia hora de hora. Ai, ai.